Bom, então, alguns avisos antes de iniciarmos. Nós pedimos encarecidamente a todos que fiquem atentos ao uso da ferramenta microfone durante a fala da nossa convidada e que todos, por favor, permaneçam no modo desativado. O uso da câmera está liberado, mas nós pedimos também que mantenham a atenção, porque, como eu disse, nós iremos utilizar essa gravação para divulgação no canal do YouTube. Então, nós não nos responsabilizamos no que possa aparecer na imagem. Conforme foi combinado com a nossa participante, caso hajam dúvidas da parte de vocês durante a fala dela, vocês podem ir colocando no chat, que ao final eu leio para ela, ou se vocês preferirem falar vocês mesmos, ativarem o microfone, nós vamos abrir um espacinho, alguns minutos ao final, tá? Ao final da fala dela, para sanar as dúvidas. Um último aviso em casos de inconveniente com o som, a imagem, a gente pode estar mutando, tá, o participante, ou até mesmo retirando da sala, então, por favor, só reforçando para terem o máximo de atenção quanto a isso. E sobre a presença e emissão de certificado, nós pedimos que, por favor, verifiquem na plataforma Eventtree se estão todos inscritos nessa atividade. E ao final nós vamos estar disponibilizando o formulário de presença, tá? Que vai ser enviado no chat. Então, vamos lá. É preciso concordar com os valores tabelados pelo CFP? Atendimento presencial ou online? Se presencial, preciso alugar um espaço inteiro ou só uma sala? Nessa oficina, tentaremos sanar todas as dúvidas sobre isso. Burocracias em relação ao CRP, como pensar no setting terapêutico, desde sua criação ao escolher o consultório ou clínica, alugar ou comprar um imóvel, dicas de como gerir finanças, quanto custa em média o aluguel de uma sala em Manaus, quanto cobrar, como estabelecer o contrato terapêutico, entre outros. Trouxemos aqui a psicóloga Marcela de Souza Lobo, graduada pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, atua como psicóloga clínica, psicanalista em formação pela Escola Paulista de Psicanálise, cursando MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, sócia fundadora da Integra, Clínica de Psicologia e Saúde. É uma profissional experiente no mercado de business em psicologia da cidade de Manaus e vai nos ajudar a dar os primeiros passos de forma correta ao iniciar uma jornada de empreendedorismo. Nós desejamos a todos uma boa apresentação. Pode ficar à vontade, Marcela. Muito obrigada. Obrigada, Sara. Gente, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado por estarem aqui, por disponibilizarem esse tempo, por se interessarem também pelo que eu tenho a falar um pouquinho. Eu queria só saber se está dando para ouvir o meu áudio tranquilo, se vocês estão... imaginei, o som está baixo. O áudio está baixo. Deixa eu tentar botar aqui. Eu tinha tentado colocar com fone ainda há pouco, mas não estava saindo. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Indivíduo. Falante. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Sim, Marcela. Ah, que bom. Tá melhor agora? Eu estou conseguindo ouvir bem. Estava dizendo que eu ouvi bem. Pronto. Então, ótimo. Estava com essa dúvida aqui em relação ao áudio. Gente, tá muito prazer. Eu sou Marcela, sou psicóloga, egressa da UFAM. Fiquei muito feliz pelo convite, mais ainda hoje num dia que é tão importante para a gente, para quem já é psicólogo, para quem é psicólogo em formação. Acho que sempre é uma pauta extremamente importante a gente trazer e demarcar alguns assuntos relacionados à profissão, à semana de psicologia. Eu acho incrível que isso aconteça, para que dê espaço para algumas questões que hoje estão tão na atualidade.
E querendo ou não, quando a gente sai de uma graduação, quando a gente sai de uma formação, principalmente em psicologia, a gente vai se deparar talvez com outras necessidades, com outros conteúdos que muitas vezes a graduação ela não te prepara para isso. Então, assim como foi comigo, com outros colegas, quanto antes a gente puder falar sobre esses assuntos, pensar sobre isso e até se preparar mesmo de alguma forma, eu acho que essa oportunidade é incrível. Eu preparei um material para ficar mais fácil para a gente ir conversando aqui. Pedi para a Sara, se você puder, Sara, para colocar aqui para compartilhar, por favor. Rapidinho, acho que ela está colocando. Ainda estou vendo só a sua foto, Sara. Sara, para a gente, acho que ainda não está aparecendo. Não sei se já está para você. Para você está aparecendo, gente? Não, ainda Não, Não, né? pra mim também não. Tá bom, Tô tentando mandar mensagem pra Sara aqui, rapidinho. tá bom. Deixa eu ver se eu consigo. Oi, Marcela, consegue me ouvir? Consigo, consigo. Eu peço desculpas de só um minutinho, porque a Sara teve um problema com o computador dela e eu estava tentando resolver, tá bom? Deixa eu tentar aqui fazer isso, compartilhar aqui. Um minutinho. Não sei se eu consigo. Eu tinha mandado para ela um e-mail. Bom, tá aparecendo para vocês? Sim, agora sim. Sim. Tá, deixa eu tentar aqui. Minha que eu não consigo olhar as fotinhos. Acho que tudo bem. Vamos lá. Pronto. Vocês estão vendo a imagem? Sim. Tá. Gente, eu não consigo ver vocês, então, nesse formato. Mas, então, se alguém quiser, como eu falei, talvez seja justamente por isso a gente tirar mais as dúvidas no final, mas qualquer coisa, se precisar interromper de alguma forma, por favor, ligue o microfone, que eu não vou conseguir ver e nem vejo o chat. Marcela, teu áudio tá muito baixo. Puxa vida, gente. Pera lá. Vamos tentar ajeitar. Fica melhor assim? Melhorou. Tá, vamos lá. Vocês me falam qualquer coisa, tá bom? Gente, então vamos começar aqui. A proposta da nossa oficina é para a gente pensar um pouquinho o que ninguém fala sobre a clínica. Não só para a gente pensar, porque quando a gente fala sobre atendimento, sobre teoria, sobre técnica, isso talvez vocês tenham acesso, né? Na graduação, pelo menos eu lembro na minha graduação, a gente batia muito nessa tecla sobre o atendimento, mas na questão prática, na questão teórica. A questão é, tá, e como é que funciona
no dia a dia de mercado de trabalho, o que é empreender? Como que é a minha realidade de uma prática clínica? O que eu preciso pensar a respeito disso? Eu dividi a apresentação em duas partes. Primeiramente, para a gente pensar um pouquinho, discutir e até trazer para esse contexto da psicologia o que é empreendedorismo. E a segunda parte é falar do empreendedorismo na psicologia clínica. Atualmente é com que eu trabalho, é a área que eu trabalho, então pensei de compartilhar um pouquinho isso com vocês. Vamos lá. Será que é possível a gente falar sobre empreendedorismo e psicologia? Às vezes, eu tenho a impressão que quando a gente pensa a psicologia por um lado mais econômico, falando sobre questões administrativas, de gestão, de empreendedorismo, muitas vezes é mal interpretado. Ou não tem, não é tão bem visto, de alguma forma, mas se a gente parar friamente para analisar o conceito de empreendedorismo, o que é isso? Quando a gente fala sobre empreender, é muito mais do que eu trabalhar por conta própria. Então, eu mesma, por vários momentos, em momentos da minha vida, pensei, empreender é eu trabalhar sozinha, vou abrir um consultório e tudo mais, pronto, acabou. Mas empreendedorismo, empreender, é sempre estar buscando mudança, reagir a essa mudança, explorar como sendo uma oportunidade. E quem fala isso é o Drucker, que é um economista, quando a gente fala na área da administração, é conhecido como o pai da gestão moderna. E ele traz esses conceitos justamente para a gente pensar o que diferencia uma pessoa, sei lá, um civil, uma pessoa trabalhadora e um empreendedor. O que é um empreendedor? Então, ele vai começar a falar sobre comportamentos empreendedores. E a definição de empreendedor, para ele, é alguém que está sempre buscando mudança, reage à mudança e explora como sendo uma oportunidade. Então, a gente se adapta, a gente busca oportunidades, busca resoluções e vai entendendo o nosso contexto e trabalhando em cima disso. A gente está num momento assim que nunca se precisou tanto se adaptar às mudanças. Acho que desde o ano passado, com a pandemia, o mercado de trabalho deu uma revolucionada assim impressionante e que todo mundo precisou de alguma forma se readaptar, de alguma forma reagir, pensar, fazer o seu trabalho de outra forma, olhando aqui para a psicologia clínica, o que era atendimento presencial. Marcela, Oi. estão reclamando que teu áudio tá baixo, dá para ouvir, mas continua baixo. Ai, Deus. Marcela, tenta dar uma mexida na configuração do teu Meet, pode ser isso. Do Meet? Pera lá. É. Deixa eu olhar aqui. Vai aí nos 3 pontinhos. 3 pontinhos, tá manchando. Achei. Isso. Aí, configurações. Tá. Tenta botar microfone, clica aqui na setinha. Tenta botar microfone, bora ver se melhora. Melhorou? Melhorou para vocês, galera? Alto-falantes. Melhorou, gente? Marcela, fala aí que a gente tá te ouvindo. Oi, vocês estão ouvindo? Eu não tô ouvindo. Oi, estão ouvindo? Gente, eu acho que uma outra sugestão seria você, Marcela, entrar pelo celular também e usar só o áudio do celular. Ótimo. Talvez resolva. Ótimo. Deixa eu tentar aqui. Só um minutinho. Eu estou pedindo para entrar aqui na reunião. Não sei se alguém tem que me autorizar. Participar agora. Pronto. Tá, eu vou continuar compartilhando. Opa.
Ativa o Marcela, você microfone. tem só que ativar o microfone no celular. Você pode estar ativando. Acho que agora foi. E aí desliga a câmera do celular, no caso. Gente, que missão. Pronto. Foi? Foi, agora foi. Boa. Agora tá ótimo. Ai, pronto. Gente, tá. Então, eu vou deixar aqui. Eu desativei a câmera em algum canto. Pronto. Acho que sim. Ah, pronto. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Ótimo. Agora deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. Pedi. Estão vendo? Sim, sim. Pronto, fechou então. Continuando, estava conversando se é possível falar sobre empreendedorismo e psicologia. E não está aparecendo tudo. Bom, vou falar por aqui que eu não estou pronto. Se é possível falar sobre empreendedorismo e psicologia. E como eu falei, muitas vezes talvez tenha uma imagem não tão interessante. Mas se a gente começar a pensar que realmente empreender é enfrentar, reagir a mudanças, a gente talvez passe a olhar um pouquinho melhor para isso. E como que são esses comportamentos empreendedores? Um comportamento empreendedor fala sobre enfrentar riscos em oportunidades de negócio, inovar em produtos ou serviços, fazer um reconhecimento, ter essa capacidade de reconhecer oportunidades e desenvolvimento de novos negócios, uma aprendizagem contínua, um ajuste de recursos e comportamentos nas mudanças recorrentes dos contextos. Então, vamos lá. Enfrentar riscos e oportunidades de negócio. Um bom empreendedor, uma pessoa empreendedora que tenha essa vontade, que tenha vontade de entrar nesse mercado, vai precisar, vez ou outra, mensurar os seus riscos. O que eu posso ganhar? O que eu posso perder? Quanto que eu vou estar investindo? O que eu vou estar investindo? Para eu começar um negócio em uma clínica, para eu começar um atendimento, o que eu preciso saber? Eu tenho que ter meus custos? Eu preciso saber qual é o público que eu vou atender? Qual é o valor que eu vou cobrar? Como que eu vou pensar em tudo isso? Porque se eu só entro, me jogo no negócio, não mensuro meus riscos, a chance disso ser uma tentativa frustrada é bem grande. Então, de alguma forma, é enfrentar riscos, ver as oportunidades, mas mensurar isso. Da mesma forma, inovar em produtos e serviços. Por exemplo, desenvolvendo novos negócios. Às vezes a gente já tem uma ideia muito fechada de como que eu posso trabalhar com a psicologia. Ponto. Eu vou para hospitalar, eu vou para jurídica, eu vou para clínica, pronto, acabou. Mas será que não tem outra forma de eu misturar algumas áreas, de trazer um pouco da psicologia para outras áreas? E beber de outras fontes, ir atrás de conhecimento e desenvolver novos negócios. Isso vai te exigir uma aprendizagem contínua, tanto para você que pensa em seguir na psicologia clínica ou no hospitalar, ou qualquer coisa desses que já são mais conhecidos, como quem quer se aventurar em outros campos. Então, constantemente, as coisas vão mudar, os negócios vão se atualizar e você vai precisar estar por dentro disso aí. Outro ponto. Os ajustes de recursos e comportamentos nas mudanças recorrentes do contexto. Então, por exemplo, pandemia. Antigamente, eu já tinha, vamos colocar uma situação hipotética, atendia presencialmente, tinha um valor no meu atendimento e tudo mais, já sabia quanto que eu precisava cobrar para conseguir custear os meus custos fixos. Veio uma mudança. Eu tive que me recolher, precisei ficar em casa e precisei trabalhar. O que pode fazer? Tá, eu tive talvez que mudar o valor do atendimento, eu tive que recalcular, porque antes não utilizava tanto a internet da minha casa, não utilizava tanta energia da minha casa. Então, tudo isso fala sobre ajustar recursos e comportamentos nas mudanças que o contexto, que o contexto tem e se apresenta para a gente. Só que a gente também precisa olhar para um lado do empreendedorismo, e eu trouxe isso aqui porque é muito importante destacar,
que às vezes é tratado como algo muito um mundinho cor-de-rosa. Nossa, eu sempre quis e tudo mais, eu quero empreender. E nem sempre é assim. Muita gente começa a empreender não porque quer, mas porque precisou. Então, a gente tem visto muito também. Não tem como a gente não falar do contexto que a gente está vivendo, né, de pandemia. Muitas pessoas começaram a trabalhar de forma autônoma porque ficaram desempregadas. Então, os custos continuaram, as contas continuaram, tá por aí, e a gente precisou se adaptar em alguma medida. Então, Caligares fala isso, que muitas vezes alguns comportamentos que favorecem esse empreendedorismo é o adiamento da entrada no mundo do trabalho por jovens egressos das universidades. Consequentemente, mais jovens têm esse projeto de autonomia financeira que fica um pouco mais distante, já que muitas vezes há uma falta de oportunidade encontrada pelos profissionais. Então, o profissional sai da graduação, tem uma boa formação, não tem vaga. Não tem onde trabalhar, não está tendo concurso. Agora é que os concursos estão voltando. Então, muitas vezes, isso empurra o jovem para o empreendedorismo. Da mesma forma que outro fator que favorece isso é a discrepância entre o sonho e o ideal do lugar garantido no mercado de trabalho. De que se tem a ideia, se eu tenho um diploma, eu faço uma pós, eu faço tal outra formação, pronto, está garantido. Nem sempre é assim. Infelizmente, nem sempre é assim. Então, esse é um outro fator que normalmente te empurra também para o empreendedorismo. E a inserção autônoma também, e a diminuição da expectativa por um emprego ganha forma entre os mais jovens. Então, devido a todas essas dificuldades que eu coloquei, ou até de mudanças que o contexto pode se apresentar, como a ser despedido, a tua empresa passar por cortes, ou enfim, não tem vaga, muitas vezes isso acaba empurrando o jovem para ele empreender, para ele tentar e arriscar. Gente, se vocês não me ouvirem ou de novo, alguma coisa assim, podem falar, tá bom? Por favor, que eu não estou conseguindo ver nada. Tá dando para ouvir bem agora, Marcela, pode continuar. Obrigada. Tem um slide também. Obrigada. Então, um ponto que eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho é que, e hoje eu vi muitas postagens sobre isso, assim, sabe? A psicologia por amor, a psicologia quase como um dom. A psicologia é um trabalho, a psicologia é um serviço. A psicologia, olhando, e eu consigo pensar em duas formas da gente olhar para isso, sabe? O fazer da psicologia e o psicólogo ali como um profissional que precisa gerir o seu trabalho. Então, quando eu penso no fazer da psicologia, a psicologia é um serviço, ela é política. Se a gente trabalhar sem olhar para um contexto, sem a gente olhar que muitas vezes o adoecimento do nosso paciente, o sintoma que ele está trazendo ali, é permeado por uma questão social, é permeado por uma história de vida, por falta de oportunidade, por diversas outras coisas que a sociedade coloca ali para ele, a gente não está fazendo psicologia, a gente está talvez fazendo outra coisa, mas isso é muito importante. Então, a todo tempo, a história do nosso paciente vai ser atravessada por isso. Esse é um olhar que eu penso muito sobre o fazer. Agora, trazendo para o lado do psicólogo como empreendedor. Psicólogo como empreendedor, a gente não é ensinado muitas vezes a pensar como um serviço, que precisa ser vendido, que precisa ser divulgado, que precisa ser tratado como um serviço. Então, o atendimento clínico, por exemplo, é um serviço que a gente pode vender. Eu posso trabalhar com a psicologia no atendimento clínico. Hoje é o que eu faço. Então, isso vai me demandar pensar sobre lugar, processos, como que vai ser, como que eu vou me divulgar, como que eu vou cobrar, quanto que eu vou cobrar. Outro ponto. Outro serviço, né, que a psicologia pode entrar nisso são produtos digitais. Então, hoje eu vejo muito psicólogo crescendo, mas eu vejo muito psicólogo de fora crescendo. Aqui não conheço tantos que investem em produtos digitais. Então, não necessariamente apenas o atendimento clínico. Então, sei lá, produção de e-books, produção de aulas, de cursos, de formações.
de supervisão. Então, tem muita gente de fora que está indo também por esse caminho de produto digital, porque o que que o produto digital te possibilita? Em 1 hora, 50 minutos, 1 hora, né, você atende um paciente, tem X valor. Um produto digital, um e-book e tudo mais, se eu divulgo isso e isso vai para frente e dá certo, em 1 hora, quantas pessoas podem estar acessando o meu link, o meu produto, comprando o que eu estou vendendo? Então, essas são outras possibilidades para onde a psicologia está indo. Outro ponto aqui, empresas que envolvam a psicologia ou que tenham ela como fator norteador. Isso foi para onde eu fui. Não todo negócio, ele exatamente vai tratar da psicologia. Mas ele pode sim ter a psicologia como um fator que norteou todo o pensamento do negócio. Hoje eu atendo como psicóloga clínica e tenho uma empresa. A minha empresa, se eu olhar pura e friamente, é uma empresa de aluguel de sala. Ponto. Eu alugo sala. Só que a empresa foi pensada para, desde o momento em que a pessoa entre lá, ela simplesmente entenda tudo do que a psicologia de alguma forma preza. Então, a clínica foi pensada olhando para acolhimento, para respeito, diversidade, em relação a sigilo, a respeito entre os profissionais. Então, tudo isso são fatores norteados pela psicologia que levaram a empresa. Mas se eu olhar pura e friamente, ela é de outra área, é de um setor administrativo. E por que não? Por que um psicólogo não pode ir? Isso te exige buscar informação? Muita. Isso te exige se preparar, muitas vezes? Pra caramba. Apanhar também? Bastante. Mas por que não? O outro ponto são as plataformas de avaliação. Isso nunca me aprofundei, mas meu sócio ele gosta bastante disso. Não, ele é da TCC, então ele gosta bastante de avaliação, de testes e tudo mais. Então, ele já me mostrou coisas muito interessantes sobre profissionais que criaram plataformas de avaliação para cada vez facilitar mais ainda, agilizar e tornar mais interessante essa experiência para o paciente, para o profissional. Bem como esses apps funcionais para profissionais ou pacientes, como eu coloquei. Então, tem gente criando aplicativos que facilitam a vida do paciente, do profissional. Então, aplicativo de agendamento, aplicativo de prontuário. Então, por que não olhar para outras possibilidades que vão falar sobre psicologia, que vão olhar para a psicologia, mas sem necessariamente ter aquele fazer que a gente conversou ainda há pouco. Então, existem várias possibilidades que às vezes a gente não olha. A gente nem sempre é ensinado a olhar para isso. E agora a gente começa a entrar mais para o lado da psicologia clínica, realmente. Optei pela psicologia clínica. Isso é empreender? Será que eu estou sendo empreendedor? Quando eu entro, falo, não, acho que eu vou atender clinicamente. Se a gente compreende o contexto de empreender, como ainda há pouco a gente conversou, considerando que você vai precisar assumir desafios, fazer adaptações frente às mudanças, compreender o mercado, por que você não seria um empreendedor? O psicólogo clínico, ele vai precisar lidar com muito mais coisas do que o conteúdo dos pacientes. Quando você está atendendo é uma coisa, mas quando termina o seu atendimento? Se, por exemplo, você vai passar por alguma mudança na sua vida, planos de vida, que seja morar sozinho, casar, qualquer coisa do tipo, você vai precisar fazer um planejamento. E como é que o teu atendimento vai se encaixar nisso? Será que você não vai precisar mudar, talvez, o local onde você está atendendo para caber melhor no teu orçamento, para você conseguir salvar uma renda? Então, isso é empreender. É eu conseguir assumir novos desafios, conseguir me organizar frente às mudanças, me adaptar, pensar no macro, sabe? Então, por que não enxergar um psicólogo clínico como alguém que está empreendendo? Perceber-se como uma empresa. Isso eu queria só fazer um adendo, né? Assim, qual é o sentido de perceber-se como uma empresa? Que você vai precisar de uma gestão de qualidade. O que seria uma gestão de qualidade? Por exemplo,
Como é que é a experiência do teu paciente ou de quem busca por informação do teu serviço quando vai atrás de você? Você vai pelo WhatsApp? Como é que você recebe essa mensagem? A pessoa fala, oi, boa tarde, tudo bem? Você fala assim, oi, tchau, ok, X valor. Você está se representando, essa parte de se olhar como uma empresa. Então, se venda nesse sentido. É uma gestão de qualidade. Eu vou receber o meu cliente, meu paciente, como você queira chamar, o mais educadamente possível, fazendo com que ele tenha uma boa experiência. Nem sempre ele já vai fechar direto com você, mas ele se torna um possível cliente futuro. Então, dependendo de como é essa experiência, talvez ele volte ou não. Ou talvez até já fale, olha, ixi, mandei mensagem, me tratou super mal. Horrível. Outro ponto, uma necessidade de organização dos processos. O que é isso? Processo é tudo que vai acontecer até a etapa principal, no caso, o atendimento. Então, vamos lá. Meu paciente, ele vem por onde? Ele vem pelo Instagram? Ele vem pelo Google? Ele vem por indicação? Quando vai? Para onde que ele vai pedir informação? Eu tenho um link que me direciona para o mesmo lugar? Por exemplo, para um WhatsApp? O meu, particularmente, é isso. Tudo que tem meio que eu joguei no Google, no Instagram, no Facebook, tudo joga para o meu WhatsApp. É a forma que eu consegui me organizar melhor. Então, ok, a pessoa vem por lá, joga no WhatsApp. Quando fala comigo, eu já tenho mensagens prontas para mandar, porque às vezes na correria do dia a dia, se eu for parar para cada vez que alguém falar, escrever tudo direitinho, isso vai me custar tempo. Então, uma organização de processos é também isso. Olha, eu já tenho uma mensagem pronta, jogo ali, tudo certo e vai. E isso é necessário da gente pensar. Atendimento é o atendimento em si. De que forma que eu trabalho? Eu tenho investido na minha formação contínua, o quanto que eu estou ainda fazendo cursos, ou o quanto que eu consigo investir em supervisão, o quanto que eu consigo investir na minha terapia particular. Então, tudo isso vai precisar entrar na balança de vocês, porque, vez ou outra, como eu falei, a necessidade, o contexto, vai precisar de uma readaptação. Mas tudo isso a gente precisa ter planejado. Gestão financeira e gestão contábil, que, particularmente falando, isso aqui para mim é o mais complicado. A gestão financeira, gente. A gente precisa saber quanto a gente ganha. Baseado quanto a gente ganha, a gente consegue se organizar financeiramente. E mais do que isso, para eu colocar um valor, um preço no meu serviço, eu preciso saber exatamente o que me custa estar ali. A sala, a energia, a limpeza, se eu tenho funcionário, se eu não tenho funcionário, o meu deslocamento, a minha formação, o tempo que eu invisto naquilo. Então, tudo isso precisa ser pesado. Nunca é só o atendimento pelo atendimento. E a gestão contábil. Gente, isso aqui, não só nós, psicólogos, mas como várias pessoas que acabam, quando saem da graduação, são profissionais autônomos e vem dentista, médico, fisioterapeuta, nutricionista. É uma parte muito mais complicadinha, porque a gente não tem muito acesso, a gente não tem muita essa experiência, a não ser óbvio que eu já tenha trabalhado em algum lugar em que eu precisava fazer isso. Mas então, é muito importante buscar informação sobre a contabilidade, quais os impostos que eu vou ter que pagar. Cada serviço que eu presto, eu pago um imposto. Então, é necessário que a gente saiba disso e, mais uma vez, voltando para o preço, até para conseguir precificar isso. Então, eu particularmente, sozinha, não dou conta dessa parte. Eu sei que já é um limite meu, não tenho tempo, é algo que me incomoda bastante. Então, hoje, eu contratei uma pessoa para isso justamente porque eu falei, olha, se eu tentar dar conta disso aqui sozinha, é um limite para mim. E reconheço. Então, é aquilo, a gente saber também até onde vai a nossa área, até onde você dá conta. Outro ponto que eu acho bem importante a gente comentar sobre a clínica.
que é a idealização da área. Então, uma vez eu conversei isso com um professor meu, que ainda estava na graduação, e foi muito isso, assim, a ideia de que às vezes, quando a gente sai da graduação, que as coisas acontecem naturalmente. Por exemplo, que eu abro uma sala minha, assim, inteiramente minha, que os pacientes surgem espontaneamente, que é tudo muito simples. E, gente, nem sempre é assim. Nem sempre. Se eu paro para pensar que para eu abrir um espaço próprio, para eu abrir uma sala própria, um consultório, eu preciso, tem um valor de aluguel, tem um monte de imposto para você pagar, tem luz, tem água, tem limpeza, tem divulgação, tem... Até me sumiu da cabeça. Mas tem bastante coisa para a gente botar na balança se vale de cara, eu recém-formado, já abrir isso. Por que não começar, talvez, com um lugar onde eu vá ou dividir com alguns amigos, ou realmente em um coworking, onde eu só vá pagar pela hora que eu for utilizar e não preciso me preocupar com todo esse resto. Então, porque a gente sabe onde a gente quer chegar, mas às vezes ou outra a gente vai precisar dar passinhos para que a gente possa conseguir isso. Uma outra idealização é de que o seu trabalho termina no atendimento, como eu falei ainda há pouco. O paciente saiu do seu consultório, você fechou a porta, teu atendimento não acabou ali, teu trabalho não acabou ali, está bem longe. Você tem prontuário, você tem anotação para fazer, você vai estudar o caso, você leva para supervisão, você leva para sua psicoterapia. Então, tem muita coisa depois ali do atendimento. E que às vezes, se a gente olha, não, só vou atender, pronto, acabou. Mas e o restante? Você também vai estar investindo o seu tempo e o seu dinheiro nisso. Outro ponto que eu acho importante da gente conversar é sobre o CRP. Logo que você sai da graduação, eu particularmente não sei como está hoje, porque quando eu fui ainda não tinha pandemia. Então eu fui lá presencialmente, enfim. Eu saí da graduação, fui no CRP, fiz a solicitação de registro. Nada é muito simples, nada é muito rápido, demora. Então, o quanto antes você conseguir ter essa regularização, você já vai estar apto para trabalhar, você já vai estar regularizado para trabalhar. Isso é muito importante, gente. Sem essa regularização, a gente não pode trabalhar. Como é que você vai se identificar? Como é que você vai assinar algum documento? Então, isso é necessário. A gente faz essa solicitação de registro, isso demora um pouquinho. Você passa a se comprometer com uma anuidade que o CRP te cobra. Então, isso também precisa entrar no teu planejamento. Se para você vai ser melhor pagar essa anuidade de forma parcelada, que é o mensal, ou se para você pagar de uma vez melhor. Isso entra no planejamento de cada um, é algo muito individual. Cada um se adapta melhor e sabe como organiza suas finanças. Mas isso é importante também de ser contabilizado. E algumas dúvidas que eu acho que eu coloquei esses pontos baseado no que, como eu me senti, né, quando eu fui começar a atender clinicamente, e como alguns colegas também, como alguns colegas pensavam, coisas que foram surgindo nas conversas, né? Então, ponto 1, alugar um local próprio ou um lugar compartilhado. Coloquei aqui levar em consideração custos e realidade financeira. Por quê? Como eu falei para vocês, um local próprio, vez ou outra, eu acho que particularmente em todas, depende muito da situação, tem os casos específicos, ele tem um custo maior. Ai, meu Deus. Oi, estão me ouvindo? Tá normal, Marcela. Ai, tá bom, perdão, que me ligaram aqui e enfim, perdão. Perdão, tá, local próprio, tá. Um local próprio, ele tem um custo maior. Um custo de alugar uma sala, tem toda uma preocupação. Você vai ter que mobiliar esse espaço, nem sempre ele já está mobiliado. E nem sempre a gente se preparou ao longo da faculdade ou pôde se preparar para isso.
pôde guardar esse valor para que a gente possa investir. Então, isso é também necessário da gente pensar. E um local compartilhado que seja tanto em coworking como dividido entre amigos, entre colegas de turma, por exemplo. No meu ano, tiveram, acho que um grupo de 5 meninas que elas saíram, né, quando a gente se formou, abriram o espaço delas e as 5 dividem os custos do local. Isso é muito bacana, porque isso viabiliza para todo mundo. Porque se eu for bancar isso sozinha, isso tem um custo. E talvez logo quando a gente sai da graduação, nem sempre você já tem uma clientela solidificada, às vezes a procura demora um pouquinho para começar. Então é pensar, é fazer conta. Faça suas contas e pense, bote na ponta do lápis tudo que você vai precisar arcar. Até para você chegar num ponto, se você quiser entrar nisso e saber quanto eu preciso ganhar, quanto eu preciso atender, quantas pessoas eu preciso atender para eu custear isso aqui. Porque isso é uma opção, gente. Mas a gente precisa saber para onde a gente está indo. Quando a gente pensa nesse local compartilhado, que seja dividindo entre colegas, entre amigos, ou um cowork, a gente vai também precisar fazer essa contabilidade. Então, vou dar um exemplo lá na clínica como funciona. Tem um valor para a sala e cada profissional é livre para cobrar o valor que bem entende. Então, cada profissional cobra o valor que acha que é o correto, enfim, mas nesse valor já conta com o valor que vai ter que pagar da sala. Então, isso tem que ser, às vezes a gente olha o todo, né, e não vai tirando o que a gente realmente precisa custear para que tenha aquele atendimento, os custos que a gente tem para trabalhar. E talvez essa seja uma opção para quem está começando que seja bem mais viável, porque você, ao passo que ali você só paga o que você realmente usar, em um ambiente próprio, as contas estão ali, você atendendo ou não. Então, para quem quer já entrar nisso, tenha consciência de que as contas estarão ali. Já no compartilhado ou em algo dividido, você vai pagar pelo que você usar. Então, talvez começar com isso. E aí, quando a tua clientela for crescendo, você já tem um número de pacientes bacana, já dá para aumentar talvez o valor da tua consulta, você migra. Isso pode ser repensado e pensado a qualquer momento, gente. Como que eu posso atuar? Modalidade de atendimento. Então, hoje em dia, né, acho que, de novo, desde essa mudança da pandemia, a gente teve uma migração do presencial para o online impressionante. O que é muito bom, a gente consegue, hoje em dia, o profissional psicólogo consegue ter acesso a muito mais pacientes, a muito mais clientes. Então, se hoje eu só podia atender, né, limitado de alguma forma ali no presencial, eu vejo colegas falando, nossa, entrou em contato comigo uma pessoa que está morando em outro país, que mora em outro estado e tudo mais. Então, você tem esse acesso maior, fora que facilita. E muitas vezes você consegue comprar um valor diferenciado, um valor até menor para essa modalidade. Isso vai muito também de identificação com o modelo. Eu, particularmente, tenho um grande apreço e um apego pelo presencial. Vez ou outra atendo online, mas como vocês bem perceberam, às vezes coisas da tecnologia não são muito meu forte. Então, eu prefiro o presencial. Eu prefiro a fala ali presencialmente. Ter ou não uma rede social profissional. Um dos lugares, assim, uma das fontes que fui beber depois da graduação foi o marketing. Não sabia absolutamente nada, não entendia. E tem muita coisa interessante que a gente pode utilizar para a nossa profissão, óbvio, e levando em consideração ética, levando em consideração o tipo de informação que a gente está levando, de que forma a gente está levando. Mas tem muita coisa que pode ser interessante. E uma coisa que eu vi lá, eu já ouvi de diversas pessoas, né, do marketing digital, é que não fazia muito sentido ter coisas separadas, o social, o pessoal e o profissional.
que de alguma forma isso deveria ser junto, enfim, por diversos motivos. Isso foi um limite para mim. Eu parei, pensei bastante, levei para minha terapia e falei, olha, eu realmente acho que é um limite para mim. Eu acho que eu me sinto muito melhor, muito mais à vontade separando algumas coisas. Eu acho que esse certo distanciamento, não que a gente se distancie das pessoas, porque o marketing é realmente o contrário, ele nos aproxima, mas eu acho que eu me sinto melhor. Isso foi um limite para mim e tudo bem. Eu conheço pessoas que não fazem isso, que optaram por ter só uma rede social para as duas coisas, e talvez tenha sido ok para elas funcionam dessa forma, se organizaram nesse modelo, mas para mim se tornou um limite. Então, eu hoje, particularmente, prefiro ter um profissional e ter um pessoal. E aqui, outro ponto, como pensar o setting terapêutico desde o primeiro contato com o paciente. Eu entendo que até aquele paciente chegar ali no meu sofá, ele pensou muito, ele sentiu a necessidade, ele pesquisou com quem que ele gostaria de ir. Para quem já tem algum conhecimento da área, pesquisa a abordagem. Então, tudo isso a gente tem que meio que ir trilhando, sabe? O caminho do nosso paciente até ele chegar lá com a gente. Ponto 1 é que eu coloquei esse atendimento de WhatsApp. Então, como que você vai organizar o seu atendimento? Vai para o seu celular? Você tem um outro celular que você coloca todo mundo para chegar ali as mensagens profissionais? Você tem alguém para responder isso por você? Hoje eu mesma que lido com a minha agenda, eu mesma que recebo as mensagens e inclusive falo para os meus pacientes, olha, se eu não te responder na hora, muito provavelmente é porque eu estou atendendo, mas eu sempre respondo. Finalizou meu dia na clínica, eu pego e respondo tudo que eu tenho para falar. Porque eu quero que meu paciente tenha uma boa impressão, inclusive ali naquele atendimento de WhatsApp, que muitas vezes é o inicial. Como eu falei, tem uma mensagem pronta, que eu já envio, que já tem lá todas as dúvidas de que normalmente se apresentam. Local, valor, deixa eu ver o que mais. Tempo de duração da terapia, que isso também muita gente já pergunta e explico, já que na minha abordagem, na psicanálise, a gente não trabalha com limite de sessões, que é um outro processo. E, óbvio, reforço tudo isso no atendimento. Como eu coloquei aqui, dúvidas sobre o serviço, local de atendimento. Isso é bem importante. O que eu quero oferecer para a pessoa que está vindo ali comigo? Eu quero oferecer um conforto, uma segurança, uma tranquilidade. Então, como é que tem que ser um espaço que eu entendo que vai proporcionar isso para a pessoa? Um espaço que vai ter silêncio, um espaço que vai ser barulhento, que vai ter muita gente. E isso é também de acordo com o que você acha que é o ideal para você receber o seu paciente, a experiência que você quer que ele tenha. O contrato terapêutico. Será que eu faço no papel, fisicamente escrevendo ali? Será que eu só falo, combinado? Como que eu estabeleço isso? Bom, vou falar o que eu conheço e como eu trabalho. Eu conheço diversos profissionais que fazem isso de formas diferentes. Então, ao passo que conheço profissionais que têm um contrato escrito bem formalzinho, combinando o número de sessão, o valor, como que vai ser as faltas, como que tem que avisar e tudo mais. Eu conheço profissionais que acordam isso na sessão. Eu sou uma delas. Eu acordo isso na sessão. Nunca tive necessidade. Isso fala também muito de como eu me posiciono, da abordagem que eu sigo, que não trabalha dessa forma. Não acredito que tenha um certo ou errado, mas isso fala muito mais do profissional, de como que você acorda isso com o teu paciente e como que você cuida do teu setting terapêutico, porque querendo ou não, o responsável por esse cuidado, por esse limite, de alguma forma, é o profissional. Então, isso varia muito de como vai ser o seu trabalho. Aqui. Bom,
Entrando agora mais um pouquinho numa parte prática, que é sobre gerir as finanças quando a gente está, né, atendendo, trabalhando na psicologia clínica. Por quê? A gente vai precisar ter no nosso controle o que eu tenho de valor de imposto, como que eu emito nota fiscal, recibos, como que eu vou controlar o recibo que eu enviei, o recibo que eu não enviei. E tudo isso a gente precisa ir atrás de informação. Eu preciso me tornar, esqueci a palavra, mas ter isso mais no meu controle, ter essas informações. Justamente porque você diariamente vai ter alguém que vai te perguntar: me envia o recibo tal, você emite nota, como é que eu faço para pegar a nota e tudo mais. E até mesmo para você precificar novamente seu serviço, os impostos que você precisa pagar para você estar regulamentado. Então, essa é uma parte muito importante. Outra questão são as formas de pagamento. Então, de você passar a decidir, baseado em realmente uma análise, como que você vai receber o pagamento da sua sessão. Vai ser por Pix? O Pix facilitou muito a vida, mas ele não é a única forma. Então, vai ser por espécie? Vai ser boleto? Vai ser no crédito? Vai ser no débito? E eu botei esse ponto justamente para falar do crédito e do débito. Porque, para quem não sabe, existem infinitas possibilidades de maquininhas ou de links de pagamento. E cada uma delas tem valores diferenciados, tem taxas diferenciadas. Então, às vezes, no crédito é 3,5%, que a maquininha come, no débito 1,9%, e isso te pagando no crédito daqui a 30 dias. Então, isso você vai passar a escolher e decidir o que melhor se adapta à sua realidade. Conheço pessoas que preferem pagar um plano que é mais caro, né, que tem uma taxa um pouco maior, mas que você recebe no outro dia. E isso fala da organização financeira daquela pessoa. Para cada um vai ser de um jeito. Cada um sabe como pretende gerir suas finanças e do que precisa. Então, esse é um ponto bem interessante de vocês pensarem com cautela, porque existem várias possibilidades, vários valores de taxa. Outro ponto, o controle de pagamento das sessões. Novamente, se a gente não sabe o que a gente ganha, fica muito complicado da gente conseguir fazer uma gestão do que a gente recebe. Controlar o pagamento da sessão. Eu vou anotar onde? Como é que eu vou saber quanto aquela pessoa pagou? Vou dar entrada, vou colocar saída, como que vai ser isso? Então, eu tenho uma planilha onde eu faço isso. Já vi, existem aplicativos, tem gente que faz tudo à mão. Eu, particularmente, me dei muito bem com a planilha. E no final de cada dia, coloco na minha planilha tudo que eu recebi naquele dia, forma de pagamento, quem foi que pagou, qual é o número daquela sessão que a pessoa está vindo, porque consigo me organizar melhor, financeiramente falando. E saber, né, outro ponto que eu coloquei aqui, eu preciso saber os meus custos fixos. Então, no mês, quanto que eu vou precisar pagar de sala? Né, a sala onde eu estou, que seja um aluguel de um espaço próprio, que seja um aluguel de uma sala compartilhada, de hora, de turno, de dia. Quanto que é o meu deslocamento? Eu vou de ônibus? Eu vou de carro? Eu vou de carona? Eu vou de Uber? Como que é? E quanto que isso vai me custar diariamente? Mais ainda, quanto que isso vai me custar quando o meu paciente cancelar comigo? O que eu vou fazer? Eu cobro a sessão? Não cobro a sessão? Isso de cobro ou não cobro a sessão é acordado no contrato terapêutico. Tem profissionais que trabalham dessa forma, então, olha, se você não vem, não avisa, simplesmente desaparece, estava combinado, a sessão é cobrada. Ou não, ou você faz um outro acordo com o teu paciente, mas isso tudo precisa ser colocado na ponta do lápis. Outro custo fixo, e aqui eu trouxe algo que para mim é um custo fixo, né? A supervisão. Eu escolhi priorizar isso nos meus custos fixos, então eu semanalmente faço supervisão.
Foi uma organização financeira que eu fiz, algo que eu acho que funciona muito para mim, que eu colocando na balança, eu achei que era realmente um valor que eu precisava investir na minha formação, no meu atendimento. Então, isso entrou no meu custo fixo, bem como a minha psicoterapia. Então, que seja, tem gente que faz também semanalmente, quinzenalmente, faz uma sessão de manutenção uma vez por mês, mas isso também entra aqui como custo fixo, porque envolve no final que é para o teu serviço ali de alguma forma. E os cursos que você faz. Se você está fazendo alguma formação, alguma pós-graduação, um curso extra, se isso tem um custo para você, também entra aqui, porque tudo é para a tua formação, é para o teu atendimento, perdão. E os custos particulares essenciais, então, do valor que entra quando eu recebo, eu sei o que eu preciso separar para as contas de casa, eu sei o que eu preciso separar para tal coisa, e isso é assim que a gente vai, de alguma forma, se organizando com essa gestão do que a gente está recebendo pelo nosso serviço. E aí eu acho bem importante a gente pensar assim, como precificar o nosso serviço. Como que a gente faz isso? Eu não sei se vocês sabem, eu até separei, eu acho que eu consigo colocar aqui. Existe um valor tabelado pelo CRP. Na verdade, é CFP. Eu errei aqui, ó. Eu já corrigi. Existe um valor tabelado pelo CFP, que é, para quem nunca viu, tadadã, aqui. Renato, tabela atualizada. Vocês estão vendo? Tá bem Sim. pequeno, né? Se você puder dar um zoomzinho aí. Peraí, Um pouquinho mais. Vamos lá. Vou aumentando assim um pouquinho. Olha, para quem nunca tinha visto, eles têm nessa tabela de referência, né, vários serviços, vários já. Então, consulta, anamnese, avaliação, orientação vocacional, recrutamento, tananã. Tem vários serviços que a gente pode fazer dentro da psicologia. Vou dar o exemplo da consulta psicológica. Olha o que eles trazem aqui como limite inferior. R$ 178,34, o valor. A média, R$ 266,57. Superior, R$ 305,74. São valores que, se a gente levar em consideração a realidade da cidade, eles estão acima. Hoje, vou dar um exemplo para vocês do que eu conheço lá da clínica. A maioria dos profissionais cobrem na faixa de 120 a 180. Existem profissionais que cobram mais? Sim, 200, 250. E eu particularmente conheço professores, doutores que já estão num outro momento, né, que chegam a cobrar R$ 350 ou mais pelo seu serviço. Porque provavelmente ele levou em consideração o valor que toda a formação dele, que toda a bagagem, que toda a experiência, que todo o tempo dele tem ali. Agora, eu sou obrigada, eu sair da faculdade, vou começar a atender, eu preciso seguir esse valor aqui, esse limite médio, ou limite inferior? Não necessariamente. Talvez seja importante você pensar e avaliar, levar em consideração a tua realidade local. Pesquisar mesmo, qual que é a realidade de Manaus? Qual que é a realidade dos profissionais que estão aqui? Quanto que é cobrado um valor? Até para eu me posicionar de uma forma que não seja impossível eu ter pacientes, pelo meu tempo, vamos lá, uma pessoa que começou agora, ainda com pouca experiência, se eu jogar um valor lá em cima, fica meio complicado de eu me posicionar ali no mercado. Mas também, se eu jogo meu valor lá para baixo, se eu cobro um valor que não paga a sala que eu vou usar, que não paga o meu deslocamento, que não paga nada disso, o quanto será que eu também não vou estar desvalorizando a minha profissão? Contribuindo para que haja uma perpetuação de que pagar uma sessão de psicoterapia é absurdamente caro. Então, isso também tem que ser pensado. Justamente porque esse valor vai falar do seu valor.
do valor que você entende que é o justo pelo teu serviço. E nesse valor tem que estar embutido teu investimento pessoal para oferecer o serviço, que é, como eu falei, sala, deslocamento, supervisão, terapia, curso, tempo, tudo isso tem que estar aí. E óbvio, eu preciso cobrar sempre o mesmo valor para todos os pacientes? Isso muitas vezes é acordado. Se você tem um paciente que paga sessões avulsas, se você tem um paciente, não, já quero deixar pagado um mês. Talvez você consiga fazer um valor diferente para esse paciente. Então, tudo isso é acordado. Da mesma forma que nada te impede de fazer se isso for importante para você, entrar na tua organização, de fazer um atendimento a valor social. Hoje em dia, na minha agenda, eu sempre reservo 2 horários da semana que são apenas para atendimentos sociais. Porque isso é importante para mim. E entra também na minha organização. É possível para mim. Consigo manter os outros custos que eu tenho colocando esses 2 horários a atendimento de valor social. Então, isso fala muito da sua organização como profissional, da tua agenda, do que é importante para você. E aí, quando a gente fala, né, de pacientes, de sair da graduação, vou começar a atender, o que eu faço? Talvez seja um passo bem importante, logo de início, definir o teu serviço. Como que eu defino o meu serviço? Eu atendo, eu sou psicóloga, psicologia clínica, eu atendo. Tá, mas quem que é o teu público? Onde que teu público mora? Qual que é a região que eles moram? Qual que é a renda que eles têm? Quais demandas eles enfrentam? Por quê? Se eu vejo que meu público mora, sei lá, no Japim, se eu botar num bairro onde eu for atender completamente longe, talvez esse público não vai. Talvez o público não vai ter acesso, vai ter dificuldade para chegar, vai achar ruim. Então eu preciso começar a pensar, de onde vai vir meu público? Qual é a renda que esse meu público tem? Justamente também para eu fazer aquela precificação que a gente conversou ainda há pouco. Porque se eu cobrar um preço extremamente alto, eu não vou atingir esse público. Então, isso precisa ser mensurado. Quais demandas eles enfrentam? Então, é um público, não sei, que provavelmente lida com mais, vamos dizer, se eu atendo mais adolescentes. Provavelmente, óbvio que não são todos, vão trazer demandas de escola, de família, de estudo. Então, isso tudo precisa ser também mensurado. Que a gente entra num ponto que, para mim, eu acho que é o mais significativo, assim, quando eu estou definindo meu serviço. Com o que você se identifica? Gente, perdão, não sei se vocês estão ouvindo, eu tenho alguns cachorrinhos, então eles fazem vários barulhos. Me perdoem por isso. Como que você se identifica com um atendimento infantil, com atendimento adulto, com alguma demanda específica? Porque assim, se você vai se posicionar no mercado, vamos dizer que você começa a produzir conteúdo no Instagram, você cria um blog, você começa a divulgar teu serviço em outras plataformas, você vai falar para quem? Se o teu público é infantil, você não vai falar sobre relacionamento amoroso, casamento, coisa do tipo. Você provavelmente vai falar de demandas infantis, demandas adolescentes, demandas adultas. Então, isso é importante começar a definir. Ou de uma demanda específica. Não gosto de trabalhar, sei lá, com determinada demanda que o paciente traz. Então, talvez eu não vá produzir muito conteúdo sobre aquilo. Porque quando você começa a falar de um assunto específico, é provável que pacientes que se identificam com essa demanda comecem a te procurar. E é muito importante você saber com o que você se identifica para tornar o teu trabalho tolerável, suportável. Eu, particularmente, não atendo criança. Então, eu sei que para mim é custoso se eu precisar atender, porque não é onde eu me sinto confortável. Não é onde eu me sinto bem atendendo. Então, mais uma vez, reconhecendo um limite que é meu. E isso varia. Outro ponto, que isso aqui eu acho muito legal, que assim, quantos pacientes você dá conta de atender no mesmo dia, na mesma semana?
Na faculdade, isso foi um ponto que eu comecei a perceber em mim mesma. Eu tinha muito receio de atender duas pessoas seguidas, quando eu estava na graduação. Tinha receio, eu falei, não sei como é que eu vou sair da sessão, não sei se eu vou estar nervosa, não sei se minha cabeça vai estar muito bagunçada. Então, eu marcava o atendimento, tinha um intervalo e atendia outra pessoa. E isso você passa também no mercado de trabalho a começar a ver como que você vai se sentindo, como que você vai trabalhando. Eu consigo atender direto 5 pessoas, 6 pessoas, ou não, eu gosto de atender 2 pessoas, dou um tempinho, 2 pessoas, dou um tempinho. Na mesma semana, quantas pessoas eu dou conta de atender? Porque o nosso trabalho, ele exige uma disposição mental enorme. E às vezes a gente vai precisar também começar a pensar nisso. Certo. Captação de pacientes. Como que o paciente vai chegar em mim? Como que ele vai vir atrás do meu serviço se eu começar a trabalhar agora, se eu ainda não tenho muito nome no mercado? E eu entendo que hoje em dia as redes sociais, elas vieram para somar muito. Óbvio, nem tudo que que a gente tem disponibilizado é bom, é um conteúdo ético, é importante, mas ela é muito boa porque ela te dá a chance de ter acesso aos teus clientes, aos teus pacientes, que talvez você não teria justamente pela falta de experiência, pela falta de nome ainda. Então, esse posicionamento de mercado é como eu falei, é definir idade, classe, região, modalidade de atendimento. Para quem que você vai trabalhar? Qual é o público que você vai trabalhar? Como chegam esses pacientes? Então, é possível que eles cheguem por indicação, e isso é muito bom. Muito bom. Quando o paciente vem por indicação, a chance dele já querer fechar com você é bem maior. Ou ele vem indicado de algum outro paciente teu, ou de algum colega. Só que talvez para você começar a ter indicação, isso demore um pouquinho. Porque o seu paciente que te indicou para ele, precisa ficar um tempinho lá com você, para ele poder te indicar. Isso é mais difícil, né, para quem está iniciando. Então, as mídias sociais, elas entram nesse lugar de possibilidade da gente ser visto, da gente mostrar como que vai ser o nosso trabalho e o que a gente sabe. E, óbvio, com cautela. O CRP tem diversas coisas, assim, tem diversas regras, justamente para preservar a ética da nossa profissão. Então, fazer promoção de consulta não pode. Vender, cure a sua depressão em tantas sessões, com tais dicas. Não pode. E isso é muito irresponsável. A gente precisa olhar para essas publicações, para esse posicionamento na rede social com responsabilidade. É muito bom, porque a gente aproxima as pessoas das demandas da psicologia. É incrível. Porém, se a gente faz isso sem cautela, a gente está, assim, perdendo muito eticamente, sabe? E é uma irresponsabilidade enorme. Outro ponto que as redes sociais te proporcionam é o networking com colegas, com parceria com empresas, com órgãos públicos. Então, um colega indica para o outro, um colega sabe que demanda você trabalha e indica para você quando recebe um paciente com essa demanda. Parcerias com empresas. Então, hoje tem muitas empresas que aceitam cadastro de profissionais que estão dispostos a atender a um valor diferenciado. Vamos dizer que a sua consulta é R$ 180, 170, 150, não sei. E você se disponibiliza a atender a R$ 120 os pacientes daquela empresa. Ou órgãos públicos também. Então, você faz o seu cadastro, por exemplo, no TRE, no Tribunal de Justiça, na OAB. A OAB também tem um plano lá que eles fazem isso. Então, essas são formas dos pacientes chegarem até você. Outro ponto que eu acho que é bem importante, extremamente necessário para quem quer começar, né, a se posicionar nessas mídias sociais, estude sobre marketing. Estude sobre como você pode se posicionar ali, como você pode usar aquilo ali ao teu favor. Coloquei aqui uma pontuação para não esquecer, que a psicologia é um serviço que, assim como os outros, ele precisa ser vendido, ele precisa ser visto. A gente não vende cura,
A gente não vende resolução de problemas. A gente não vende isso. Mas a gente pode aproximar o cliente da realidade e das possibilidades que a psicoterapia oferece. A gente escolhendo um nicho, a gente pode se tornar referência. Gente, um minutinho, só um minuto, perdão. Pronto. Mas a gente pode aproximar os clientes da realidade e das possibilidades da psicoterapia, escolhendo um nicho e se tornando referência naquilo, e focar os nossos estudos nisso, tanto os estudos como as postagens, e aproximando os clientes. Então, se eu gosto de falar sobre família, sobre demandas familiares, se eu gosto de falar sobre demandas de mulheres, que eu me torne referência naquilo. Então, por exemplo, quando eu digo referência, talvez demore um tempo para a gente se tornar referência em determinado assunto, porque isso demanda estudo, isso demanda experiência, isso demanda um investimento ali de alguma forma, uma energia que a gente coloca ali. Mas, se eu coloco que eu gosto de atender demandas familiares, os meus conteúdos podem passar a ser muito mais sobre demandas familiares. Provavelmente, o paciente que vai procurar vai ter isso, porque ele vai se identificar e vai vir atrás. Então, isso é bem importante, até porque aproxima, né, o paciente da psicoterapia e que ele faça essa busca. E os nossos desafios? O que a gente enfrenta, né, quando a gente vai para a clínica ali de alguma forma? A gente vai ter que lidar com o imaginário do cliente. Então, muitas vezes o paciente, o cliente, ele pode demorar para entender um pouquinho que o processo da psicoterapia é um processo dele. Que o terapeuta, o psicólogo, o psicoterapeuta, né, ele não te entrega nada pronto. Você constrói ali com a pessoa. Então, tem gente que tem muita dificuldade para entender que não é assim, que a pessoa não vai chegar lá, olha, pronto, tá aqui meu problema, resolve. Então, você vai ter que lidar com isso, porque vão ter pacientes que esperam isso de você, porque eles estão te pagando. Então, sabe aquela mentalidade de que o cliente tem a razão. Então, tem gente que chega assim, realmente. Então, você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que, em alguma medida, frustrar seu paciente, que apesar de ser um serviço vendido, nem sempre o cliente tem razão, bem como eu não posso te dar garantias, até porque tem pacientes que não querem sair do seu sintoma. Tem muito paciente que permanece nos seus sintomas porque tem ganhos. E a terapia, né, o processo psicoterapêutico vai falando disso de alguma forma. Mas eu não posso dar garantias. Então, doutora, né, que já vem assim, que não é doutora é outra coisa. Eu acho que umas 4 sessões está tudo resolvido, né? Como é que eu vou garantir isso para alguém? Fora que, o que é estar tudo resolvido? Então, a gente vai ter que, em alguma medida, também frustrar esse nosso paciente. Outro desafio, conciliar nossos custos. Nossa supervisão, nossos cursos, o local que a gente atende, o que a gente pretende investir ali na nossa formação. Gente, para finalizar nessa minha fala, eu queria deixar umas coisas que eu escrevi aqui. É possível viver da psicologia clínica. Às vezes se tem a ideia de que não é possível, que é totalmente inviável. É possível, porém, isso requer organização, planejamento, investimento de tempo e financeiro, que toda vez estava saindo isso aqui. Isso pode ser uma ótima experiência, mas tem suas dificuldades, como toda e qualquer situação. E acho que uma mensagem, uma dica, se é que eu posso dar uma dica para ficar aqui, é que vocês bebam de outras fontes, além da psicologia. Procurem conceitos, procurem informações sobre administração, sobre literatura, sobre arte, sobre outras áreas da sua vida. Você se torna um profissional muito mais preparado e muito mais rico, né, desse ponto de vista de informação, de conhecimento, para que aí sim você possa se sustentar no mercado. É não fazer mais do mesmo, sabe?
É buscar ser um profissional com seus diferenciais. Coloquei um pouquinho aqui das referências, quem quiser posso passar isso aqui depois. E aqui, muito obrigada, o meu contato, o meu e-mail, e o meu celular, que é o meu WhatsApp. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, tenha alguma coisa para falar, pode mandar para lá, né? Vou interromper aqui o compartilhamento para que a gente possa abrir para comentários, se alguém quiser comentar alguma coisa. Um minutinho. Pronto. Muito obrigada, Marcela, pela sua fala. Foi realmente muito rica, muito agregadora, porque realmente eu acho que é uma questão que não é muito levantada em sala de aula, né? Às vezes a gente fica muito preso assim aos conteúdos e pouco é dito sobre a parte prática mesmo, né? De quando a gente sai da faculdade. Então, muito Exatamente. obrigada pela sua fala. A gente tem perguntas aqui no chat, eu vou ler aqui para você. Tá bom? A Polly perguntou como está o mercado de psicologia no Amazonas? A procura de atendimento desses serviços psicológicos ou o mercado ainda precisa ser construído? Certo, Polly. Obrigada pela tua pergunta. Vou falar o que eu tenho visto, tá? Tanto lá na clínica e tanto relacionado à procura do meu serviço mesmo. Tem muita procura. Eu acho, e a gente está vivendo um momento, como eu falei, muito, muito incrível. E eu acho, às vezes, até, assim, incrível pra gente, mas às vezes me assusta um pouco, assim. A pandemia reverberou muita coisa em muita gente. Então, eu tenho recebido cada vez mais pessoas que passaram a olhar para suas questões, passaram a pensar mais nas suas questões depois da pandemia. Então, não é como se a demanda não existisse, como se ela precisasse ser construída, ela está aí. O que talvez eu acho que falte é quem está precisando de atendimento te achar. Achar você, achar o teu serviço, achar o que você pode entregar como serviço. Outra pergunta da Polly é qual o valor do CFP? Essa inscrição é obrigatória assim que o psicólogo recebe o diploma ou só para quem fará atendimento clínico? O valor do CFP, acho até que eu tinha colocado aqui a tabela, tá? Eu vou te falar que o limite inferior tá pelo CFP, que é uma tabela de referência. Como o nome já diz, não é uma tabela obrigatória, é uma tabela de referência de honorários dos psicólogos em reais. E isso é bem recente, inclusive, foi até maio de 2021. O limite inferior é de R$ 178, o limite médio R$ 266 e superior R$ 305. Isso não significa que você precisa cobrar esse valor justamente porque você vai precisar olhar o teu contexto. O contexto da tua cidade, o contexto os pacientes, né? Eles estão dispostos a pagar qual o valor na tua cidade, na tua região, o público que você atende. Isso tudo precisa ser levado em consideração. Em relação... Olha, até onde eu sei, você precisa ter um registro para você atender, né, atendimento clínico, e, por exemplo, se você for trabalhar, eu acho que em alguma organização você precisa estar com isso ativo. Eu não sei, posso estar falando besteira, mas até onde eu sei, sim. Eu sei que para o atendimento clínico, sim, com certeza. A próxima pergunta dela é como funciona o cowork? Seria uma boa alternativa para quem está começando? Certo. Como que funciona o coworking? Em um coworking, você paga pelo tempo que você utiliza. É um espaço compartilhado. Então, por exemplo, vamos dizer que uma sala você pode utilizar desde 8 da manhã até, sei lá, 19, 20 horas da noite. Se você não tem paciente para completar todos esses horários, talvez no final do mês fique caro você manter esse espaço próprio. Porque você tem, vamos lá, você tem 8 horas aí de trabalho, se você pensar o mais comum, e se você só tem 2 pacientes no dia,
pesa um pouquinho no final do mês, porque você vai ter que custear, como eu falei, o custo fixo da sala fica, você utilizando ela ou não. O coworking, você paga pela utilização de horário que você tem. Então, vamos lá. Se eu tenho 2 pacientes, hoje é que dia? Hoje é sexta-feira, eu vou ter um paciente depois daqui, 18h19. Eu vou pagar apenas por aquele momento que eu utilizar a sala. Eu utilizo aquele horário da sala, 1 hora, 2 horas. E aí tem um valor diferenciado. Então, por que isso é uma boa opção para quem está começando? Porque você não se compromete com um valor muito maior para o final do mês. E final não, né? Início. Você só paga por aquilo ali que você está utilizando. Então, se o teu paciente não for, você não paga e você não tem um custo para lidar ali. Você só vai, mediante produção, vamos dizer assim. Acho que é isso. Pode falar, Vitor. Desculpa se eu estou passando na frente do pessoal, porque são várias perguntas. Marcela, no caso que você estava comentando sobre coworking, é o mesmo que sublocar uma sala? Então, Vitor, você subloca uma sala. Mas, por exemplo, você pode sublocar uma sala de algumas formas. Eu vou te falar de 2 que eu conheço. Então, vamos dizer que você tem um espaço, vamos dizer ali, Milênio. Milênio é um lugar onde os profissionais que estão ali, ou eles compram a sala, ou eles locam as salas. Mas aquela sala que é toda dele. Então, você subloca ali. Ali você vai pagar um aluguel, sei lá, R$ 2.500, R$ 3.000 de um aluguel de uma sala ali. Locando aquela sala, você vai ter, além do aluguel, tudo que envolve ela: energia, condomínio, água, limpeza, mobiliar. Isso é uma forma de você locar a sala. E você tendo pacientes ou não, você já tem um custo ali, porque aquele é um custo fixo. Normalmente um contrato de aluguel não é por utilização. É, sei lá, 1 ano, 2 anos, por aí. Um coworking, como que funciona? Você subloca a sala, sim, você está alocando um espaço que não é seu, uma sala que não é sua, mas ela é uma sala compartilhada. Então, aquela sala compartilha e subloca você, sei lá, mais 5 pessoas, mais 6 pessoas. E vocês utilizam ela em horários diferentes. Funciona por aí. Entendi. A outra pergunta é como funciona essa questão dos projetos sociais? Você falou projeto social num atendimento individual. Como funcionaria isso, por exemplo? Não sei, eu vou num órgão público, numa instituição, por exemplo, e eu quero trabalhar com grupos. Como seria um projeto social assim? Porque é diferente uma terapia grupal de um projeto social com grupos. Sim, sim, totalmente. E assim, olha, é interessante você pensar se isso seria um projeto social que você colocaria, sei lá, para uma proposta para o governo, para a prefeitura, que é possível, que aí você precisa fazer todo um projeto e tudo mais, submeter isso a uma aprovação. E isso é uma forma, isso é um outro objeto, né? É um outro produto que você pode trabalhar. Eu conheço também locais que têm terapias em grupo, mas que são terapias em grupo privadas. Então, que também já é outra história. Então, por exemplo, você subloca talvez um lugar maior. Talvez, ao invés de uma sala, você subloca um auditório e você também precifica dessa forma. Agora, se você for trabalhar com organizações que sejam governamentais, enfim, você normalmente vai precisar fazer um projeto e submeter isso para uma aprovação, para que seja contemplada e tudo mais, e aí você tenha o valor para financiar isso. Não sei se Sim, mas minha pergunta é mais para, no caso, por exemplo, instituições populares, não necessariamente governamentais ou públicas. Tá. Mas aí mas só para eu entender, você queria entrar com um serviço, um projeto para atendimento em grupo? Isso, em grupo. Uhum. Olha, existem formas de você articular isso, talvez com as lideranças sociais daquele lugar determinado, como que isso pode funcionar. Normalmente não é a área realmente que eu tenho o domínio. Eu nunca fui trabalhar nessa forma, mas pelo que eu sei, é possível de você fazer essas articulações quando você entra em contato com as lideranças sociais daquela região. Entendi. Tá acabando as perguntas, já são várias. Nesse caso do projeto social, não tem uma taxa fixa pelo CFP, não é? Não sei. Particularmente falando, não sei. Olha, eu tenho aqui a tabela, deixa eu mandar para vocês esse link,
porque nesse link tem vários serviços que o CFP entende, né, como que a psicologia pode fazer, e lá eles têm tabelado tudo, tá até aqui. Isso tem no próprio site do CFP, e lá tem vários serviços, vários. Minha última pergunta, finalmente, esse beber outras fontes, tu citou a área de teu interesse, que é administração, literatura, arte, mas essa tua colocação também vale para te deslocar entre ciências humanas, como filosofia, sociologia, antropologia, do que quer dizer que é conhecimentos que agreguem a nossa prática clínica, é isso? Você entendi certo? Isso, exatamente. O que eu citei são as coisas os lugares para onde eu fui. Mas tudo que agrega ali para a tua prática clínica e para você como profissional. Talvez se você olhar, por exemplo, eu vou estudar economia, o que isso vai me acrescentar como psicólogo? Não, olha, entende? Não sei, mas assim, se você pensar que o mundo está sendo movido pela economia, de como que a gente vai se posicionar, se eu vou investir o dinheiro que eu recebi ou não, tudo isso se torna importante também de alguma forma. Entendi. Aqui encerra minha fala. Obrigado, Marcela. Nada, imagina. A Carla está com a mãozinha levantada. Pode falar, Carla. Boa tarde, queridas e queridos. Eu gostaria de que você me repetisse o que você falou e eu não consegui pegar por interferência aqui, sobre a OAB, o TJ, nessas áreas que eu posso atuar dentro desses órgãos. Certo. Vou te dar um exemplo, Carla, da OAB. A OAB, eles têm um convênio próprio, que é a CAAN. Se escreve assim, vou até colocar aqui no chat. CAAN. Eles têm um convênio próprio. Como que você faz? Você entra em contato com esse serviço. Se você jogar no Google, CAAN, OAB, Manaus, você consegue acessar isso e lá tem a possibilidade de você se cadastrar como profissional. Então, você se cadastra para oferecer o seu atendimento num valor diferenciado. Então, eles vão te pedir uma proposta de valor. Tá, Carla, quanto que você cobra normalmente? Quanto que você pode cobrar para os pacientes que vierem da OAB? E aí você oferece isso, né? É uma proposta, eles aprovam ou não, e aí eles disponibilizam o teu contato para essas pessoas que são conveniadas. E aí as pessoas te procuram, enfim, e aí você atende por aquele valor. Da mesma forma funcionam os outros órgãos. Você precisa se cadastrar, fazer uma proposta e sendo aprovado, você passa a receber esses pacientes por indicação dos próprios órgãos. Mas no caso, eu atenderia eles no meu espaço, né? Exatamente. Na tua proposta, eles normalmente pedem se vai ser online, se vai ser presencial, eles pedem que você coloque o endereço, né, como aonde que você atende, quanto tempo tem o teu atendimento, enfim, essas questões. É como se fosse um plano de saúde, mas entre eu e o órgão, né? Diretamente. Exatamente. E por que isso é bem interessante? Porque paga melhor do que um plano de saúde. Então, ao passo que tem plano de saúde que estava pagando R$30, R$40 a hora, meia hora ali, que você só podia atender isso, com essas parcerias e convênios, você pode fazer o atendimento de 1 hora e cobrar um valor diferenciado, um valor que seja melhor, né, do que o plano de saúde te paga. E nesse caso do plano de saúde, é estipulado esse valor? Tipo, ele não é abaixo do que poderia ser? Com certeza. E essa é uma grande questão. Eu não atendo por plano de saúde por isso. No plano de saúde... Não vale a pena no geral, né? Não vale assim, na minha concepção, não vale a pena. Você recebe um valor que R$30, R$40 por 30 minutos, eu fico pensando o que você pode trabalhar muito bem em 30 minutos, é meio complicado. E aí você vai receber aquele valor. Entendo que muitas vezes é muito mais fácil para o paciente, enfim, dentro das possibilidades, mas se a gente olhar pelo lado do profissional, é muito complicado de você fazer um trabalho que tenha uma eficácia, que tenha um resultado, bem entre aspas, tá? Esse resultado. Enfim, nesse pouquinho tempo, recebendo esse valor, bem abaixo. Tá bom, querida, muito obrigada pelas dicas. Por nada. Foi maravilhoso a palestra. Obrigada. A Polly tem mais 2 perguntas aqui no chat. Ela pergunta: psicólogo que não tem perfil de empreendedor
deve esquecer uma clínica própria ou procurar um sócio com esse perfil? Olha, vou te falar o que acontece comigo e com o meu sócio. Nós temos perfis diferentes. Eu sei as minhas limitações, o Igor sabe as limitações dele. E o que é muito bom é porque é onde não é onde eu me sinto confortável de atuar, é onde ele se sente. E vice-versa. Então, enquanto eu gosto muito mais de uma parte de lidar com o público, de ir realmente para os processos, estabelecer como vai ser, como que a gente consegue profissional para cá, como que ele vai chegar, como é que vai ser. O Igor tem outra parte, que é uma parte muito mais de planejamento, de estratégia, de financeiro. E eu não entendo como se eu não sei alguma coisa, eu preciso esquecer, porque a gente nunca vai saber de tudo. A gente nunca vai ter o mesmo, sabe, um perfil perfeito, ideal para aquilo. O que é muito bom quando a gente trabalha em parceria com alguém, porque a pessoa ele te complementa de alguma forma. Então, onde você não pode atuar, não pode ir por qualquer que seja o motivo, tem outra pessoa que talvez possa. Mas esse comportamento empreendedor, esse perfil empreendedor, ele não é algo como se fosse um dom também. É construído, é praticado. Você passa a praticar comportamentos que você vai ter que ter no teu dia a dia para você lidar com as suas demandas. Se você, por exemplo, não começar a se adaptar às mudanças do contexto, você vai se prejudicar, porque isso é necessário. Então, e não só para nossa área, mas para todas. Então, esses comportamentos, eles são aprendidos e não como um dom. A última pergunta dela é: o contador cobra, em média, quanto pelo serviço contábil em uma clínica psicológica? Vou te falar de uma clínica, uma empresa, não necessariamente do profissional. Uma clínica, um contador cobra, em média, por mês, R$900 para fazer toda a parte burocrática de uma clínica. Mas uma clínica envolve diversos processos que são bem mais complicados do que de um profissional autônomo. Então, como hoje essa minha parte fica tudo dentro da clínica, então eu também não tenho o valor do profissional autônomo separado. Mas o que eu sei é que esse valor de R$900, ele é um valor para um processo de uma empresa, que é bem maior do que um processo de um trabalhador autônomo. Então, isso precisa também ser pesquisado. Creio eu que fica entre um valor de R$500, eu imagino. Olha, você acha que está respondido essas perguntas? Isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Fazer mais alguma pergunta? Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A Polly disse que está ótimo. Ela está satisfeita com as respostas. Perdão, eu vi aqui acho que é uma pergunta, uma pontuação da Jo Lorena. É mais R$500 a anuidade, a primeira anuidade não se parcela. Exatamente, a primeira anuidade não se parcela e depois você define se você quer pagar mensalmente ou não. Olha, adorei, ela também trouxe informação. Registro no CRP é obrigatório para quem atende em clínica remota ou física, diploma da instituição de ensino que te dá. Muito obrigada. A Jéssica Ferreira perguntou qual o valor médio da sublocação de salas em Manaus. Certo. A sublocação de salas, se você, como eu falei ainda há pouco, se você aluga uma sala só para você, um aluguel de sala está entre mais ou menos 2.500, dependendo da área onde você atende. Vou botar entre 2 a 3 mil, dependendo da área que você atende, um espaço inteiramente seu. Como eu falei ainda há pouco, a sublocação por horário, né, em coworkings, eu já vi valores entre 25 eu já vi de R$50 também, então vai de 25 a R$50, também dependendo da onde você subloca. Marcela, pode repetir o valor do individual ou não cowork? Eu falei uma conexão, Posso. desculpa.
Posso. Fica entre, até onde eu sei, até onde eu já pesquisei, de 2.000 a 3.000 reais. Isso dependendo do lugar onde você subloca. Que é aquela situação que o espaço é inteiramente seu. Mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Então, acho que se você quiser fazer mais alguma colocação, Marcela. Tá bom, Sara. Gente, só mesmo agradecer e dizer, fiquei muito feliz que vocês ficaram até aqui, que perguntaram, que participaram. Fico muito grata. Espero ter contribuído de alguma forma. Perdão se fiz alguma colocação ou algo que faltou em algum momento. Mas é isso, estamos aí, assim como vocês continuam aprendendo. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Marcela, por aceitar o convite do Capsico. Acho que o pessoal está elogiando bastante, agradecendo aqui no chat. Obrigada. Foi muito valiosa suas dicas, suas colocações. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Queremos agradecer imensamente a todos os presentes, em especial a Marcela Lobo, por essa Obrigada. oficina. Nós informamos que em breve a gravação estará disponível no canal do YouTube. A presença para emissão de certificado. A participação será controlada pelo formulário que foi disponibilizado no chat, então, por favor, assinem. E, mais uma vez, só agradecer. Boa tarde a todos. Amada, eu não vi o envio do formulário. Eu estava aqui muito focado no que ela estava falando. Você poderia enviar? A gente envia sim, tá? Por favor, obrigada. Vou reenviar aqui. Então, gente, muito obrigada, tá? Essa foi a nossa oficina, o que ninguém conta sobre a clínica. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Marcela.